Mas ontem chamou a atenção, além da lesão do Yuri Alberto, o gol do André. Esse garoto que vem se destacando muito, vem sendo aí um dos principais nomes do Corinthians nesse momento, especialmente ali no meio de campo, Samir. E o Corinthians já recusou, já chegou proposta pelo André e o Corinthians recusou? Sim, chegou uma proposta de 15 milhões de euros da Inter de Milão pelo André. O Corinthians recusou. O Corinthians vai esperar a janela do meio do ano em relação a André e Breno Bidon, principalmente. As sondagens, né, que chegaram também em relação ao Bidon, o Corinthians freou, porque entende que ele pode até ir para a Copa do Mundo, enfim, muita coisa pode acontecer até o meio do ano. E no caso do André, que fez o gol da classificação do Corinthians ontem, a proposta de 15 milhões de euros, o Corinthians não quis nem conversar, né? Quer, claro, esperar uma proposta maior e entende, dentro do Corinthians, é unanimidade que o André é um jogador de Premier League, um jogador de grandes clubes do futebol europeu. Porque ele tem, né, muita coisa que a Europa pede. O PVC já falou que algo que eu também admiro muito no André, ele desarma armando o jogo, ele tem força física, ele tem o drible, ele pisa na área do adversário mesmo sendo um segundo homem de meio campo, né, um volante, um meio campista. É um jogador que tem estatura, que também a Europa pede muito. Então ele tem tudo para jogar no futebol europeu. Eu até citei ontem no meu vídeo, né, de pós-jogo aqui no UOL, que eu aposto mais no André lá fora do que no próprio Breno Bidon. Eu acho que o Corinthians realmente fez certo em recusar essa proposta. É porque é mais jovem também, né? O Bidon tá com o quê? 21? Tá com 20 e não fez 21 ainda, vai fazer 21. E tem 19. O André tem 19. O André tem 19, né? O Corinthians tem um parâmetro que pode não acontecer de se confirmar depois. Mas a maior negociação da história do Corinthians foi o Moscardo, 20 milhões de euros. O Corinthians entende que tanto o Bidon quanto o André têm potencial para serem vendidos pelo recorde do Corinthians. 22, 23, 25, 28, 30. A partir de 20 milhões, o Corinthians estuda. Menos de 20 milhões, neste momento. Alguém tem uma lesão, bater na madeira aqui. Alguém tem uma lesão, muda o cenário, começa a jogar mal, é outra coisa. Mas neste momento, o Corinthians entende que André e Bidon são candidatos a recordistas de maior venda da história do Corinthians. E a gente está no momento, né, que a gente está falando de valores tão inflacionados, não estou comparando os jogadores, tá? Mas a gente fala da vinda do Paquetá por mais de 40, do Gerson para o 30. Quando você olha 15, parece que é dinheiro de pinga, né? Parece que é muito pouco. O Palmeiras não recusou uma proposta pelo Alan de 35, não foi? O Palmeiras não confirmou o valor da oferta, mas teve oferta pelo Alan. Aí imagina, o rival recusa de um jogador muito bom, do meio de campo também, mas um pouquinho mais velho, de 35. 15 já virou pouco, 15 virou Sim. pouco. Então, né, tem o mercado agora tá em outro, tá trabalhando com outros valores. E depende do time também, Luiz. Eu estava falando com os representantes do Bidon, não sei se o PVC tem esse número na cabeça, mas ele falou algo para mim que é interessante. Ele falou, as grandes vendas as últimas grandes vendas do futebol brasileiro para a Europa, o jogador estava numa grande fase na janela aberta. No período que a janela estava aberta, o jogador estava numa grande fase. Então, por exemplo, para o Corinthians pegar uma boa grana com o Bidon e com o André, muita coisa tem que acontecer, muita coisa tem que casar. Por exemplo, o Corinthians tem que estar numa boa fase, isso ajuda na venda. O Bidon pode chegar no meio do ano, numa fase pior do que a que ele está hoje e com 2 gols só na temporada. Talvez não chame tanto a atenção da Europa. Então, assim, na visão do pessoal de mercado, eles entendem que o jogador tem que estar bem quando a janela abrir, né? O time tem que estar bem, isso que ajuda muito também. O Palmeiras vende tão bem. E tem a dança das cadeiras na Europa. Então, vamos supor que um jogador sai de titular do Barcelona ou do Manchester City e aí o Bidon casa exatamente ali, o André, naquela característica. Então, muita coisa tem que casar para o valor ser realmente um grande valor. Está parecendo negócio de colheita, cara. Eu vou vender café, vou vender mais café nesse ano se não tiver geada. Falou de café. Aliás, não temos café, hein, gente? É uma reclamação aqui. Estou olhando para a nossa mesinha, onde fica aqui a garrafa de café. Está... Não tem nada, não tem nenhuma garrafa. Também não teve pão de queijo hoje mais cedo no pós de bola, então posso fazer esse protesto aqui hoje. Carnaval, nós estamos trabalhando, todo mundo podia trabalhar também, né? Não temos café, fica aqui o meu protesto. Enquanto isso, está buscando atacante, Samir, o Corinthians? O Corinthians procura um atacante no mercado, mas a situação fica um pouco limitada. Por quê?
O Corinthians só vai contratar um atacante se ele estiver livre no mercado e que também não pode ter um salário muito alto. Mas a prioridade é que seja um atacante livre. E aí as opções diminuem na PVC. Para você, já é difícil encontrar um zagueiro, um meio-campista livre para você se reforçar. Ainda mais um atacante. Então o Corinthians está em busca de um atacante que esteja livre no mercado. Meu VC. É que eu achei engraçado você falar que você quer contratar um atacante livre. Não pode ter um zagueiro perto dele. Não entendi. Essa é só um do louco para entender o outro, né, Luiz? É porque ele quis dizer que o atacante livre é que o zagueiro não está marcando. Ah, entendi. O atacante livre pode ser o Guinegão. É um atacante esperto que se livra da zaga. Aliás, é bom lembrar que o Corinthians tem o Pedro Raul, né? Porque a gente fala, não tem o Yuri Alberto, não tem ninguém. É que com a característica do Yuri Alberto que o Corinthians não tem. Porque o Corinthians joga muito com o Memphis saindo da área, né, para os meias infiltrarem, o próprio Yuri Alberto atacando espaços. Você não tem esse atacante no Corinthians hoje. Então é um grande desfalque para o Corinthians na reta final. A lesão dele, isso, né, agrava com certeza.